E quem diria, olhando para trás, que essa história ainda tinha um final feliz. Esses dois mundos distantes se encontram e nasce o amor. E quem diria, depois de tanta coisa, de tantos ajustes no coração, hoje eterniza a nova canção do mais puro amor. Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal, a mais um vídeo do Inspire Só para Casais. Agradecemos a todos vocês que assistiram o nosso primeiro vídeo e convidamos você a compartilhar, a curtir esse nosso vídeo para que muitas outras pessoas possam ser atingidas e para que nós possamos inspirar aos novos casais que estão chegando ao nosso canal. Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Faz tempo que a gente não se vê. A gente ainda não está muito habituado com essa coisa das câmeras, né? Ainda não é uma coisa muito fácil para a gente. A gente prefere estar atrás delas e não na frente, mas devido a toda essa situação, né? A gente acaba tendo que estar aqui falando com vocês através de um vídeo, mas a gente espera que, mesmo assim, né? O Senhor é um Deus de perto e um Deus de longe, que Ele possa alcançar os corações de vocês ali na casa de vocês, que vocês possam ser abençoados, né, por esse tempo. Eu sempre digo assim, que quando nós trazemos uma palavra para você, essa palavra primeiro veio a nós, né? Primeiro o Senhor falou ao nosso coração. E a gente já pensou em tantos temas e o Senhor tem sempre dado outra direção, né? Então a gente está buscando assim a direção do Senhor para estar falando com vocês hoje sobre o que é o casamento para você, né? O que é esse casamento? Mas antes de a gente dar início a isso, eu queria que você, aonde você estiver agora, que você curve a sua cabeça, você e seu cônjuge, vamos orar, vamos pedir para que o Senhor esteja no nosso meio, né? Que Ele nos alcance, que o nosso coração esteja inclinado para Ele, amém? Amém, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esse momento, Pai, obrigado por cada um, Senhor, que está assistindo esse vídeo, Pai, que tu ultrapasse barreiras, Pai amado, e que alcance muitas pessoas, muitos casais, Pai amado, para que possam ser abençoados pela tua palavra, Senhor Jesus. Nós te agradecemos porque tu tens, Senhor, nos ministrado, Pai, nós te pedimos a tua ajuda, Pai, para ministrar a cada um que está assistindo e que ainda vai assistir esse vídeo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos dá da tua sabedoria. Amém, Pai. Amém, Senhor. Amém. Então, amados, casamento, o que é? Eu fui pelo dicionário, que eu gosto muito de ver o dicionário, porque nele não tem dúvida, né? A gente procura o dicionário, eu lembro de procurar o dicionário desde que eu comecei a estudar lá no primário. A gente busca as palavras no dicionário, eu gosto muito disso, né? Então, o dicionário diz que é uma união voluntária de um homem e de uma mulher que desejam construir uma família, né? Então, como tudo começa? Normalmente, assim, começa com uma linda festa, né? E eu já tenho falado muito disso, eu falo isso nas redes de casais, né? Que como a gente participa de muitas festas, a gente vê assim, as festas são maravilhosas, né? Tudo é tão lindo, programado, projetado para aquele dia. E sempre me chama muita atenção quando se usava, ainda se usa em alguns casamentos, aquelas plaquinhas, né? E eu acho muito legal, mas tem uma plaquinha em si que quando eu vejo, sempre me chama atenção, que é a Game Over, né? Game Over é fim do jogo. E na verdade eu sempre falo pro Beto, nossa, esse jogo tá só começando, né? Mal sabem que o jogo está começando e não terminando, isso, né? O jogo, ele ele terminou sim, a fase de solteirismo. Isso. E ele vem, né, para o começo de uma outra caminhada, né? Uma longa caminhada. Eu sempre digo assim que essa caminhada, ela pode ser uma caminhada regada a flores ou a espinhos, né?
porque pode ser sim um tempo de muitas alegrias, um tempo abençoado, um tempo de conquista, de crescimento, né? Ou pode ser também o início do apocalipse, né? De densas trevas, né? Mas isso depende como os protagonistas dessa trama, né? Vão se comportar, vão lidar com as adversidades que vão aparecendo pós-lua de mel, né? Então, assim, quando a lua de mel acaba, assim que eu sempre digo assim, que quando o frio na barriga passa, é que as coisas começam a acontecer. Porque a gente vive achando que aquela coisa, aquele frio na barriga, aquela emoção, eu falo com muitos casais e muitas vezes as pessoas me dizem assim, ai, eu não sinto mais aquele frio na barriga. Queridos, deixa eu falar uma coisa, o frio na barriga vai passar mesmo. Verdade. Porque esse frio na barriga, ele é aquela fase da paixão. Eu me lembro bem como eu sentia esse frio na barriga quando o Beto passava por mim. Ele trabalhava numa empresa e eu pegava o ônibus aqui na frente da rua da nossa casa, porque a gente está gravando esse vídeo hoje em casa, né? E quando eu vi ele passar, nossa, meu coração batia forte, eu quase perdi o fôlego. E eu dizia, nossa, lá vem ele de novo, né? Meu Deus, aquela coisa mexia comigo. Não e era hoje, o príncipe no cavalo branco, mas era numa bicicleta. Era numa bicicleta, né? Mas era o meu príncipe. Na verdade, logo depois de um tempo eu descobri que... Olha o que vai falar, nós estamos gravando. Eu descobri que eu casei com o Shrek, né? Mas eu sempre digo assim, que a mulher sábia, ela edifica o seu lar. Quem nos conhece sabe, assim, que nós passamos por uma caminhada, assim, até difícil, né, amor? Muitas adversidades, muitas coisas que foram contra o nosso casamento, mas a gente ousou permanecer, Nosso casamento, na verdade, ele tinha tudo para não dar certo, né? Tanto que quando a gente começou a namorar, muita gente vinha e dizia, cara, não vai dar certo isso aí, vocês são muito diferentes, sabe? Não tem como dar certo. E a gente vê assim que ao longo desse tempo de casamento, é lógico que a gente passou por muita dificuldade, por muita mesmo. E hoje a gente vê que buscando o conhecimento, estudando sobre isso, procurando cursos, indo a encontros de casais, a gente vê que a gente foi conhecendo um pouco mais do que é o casamento e hoje, olhando para trás, nós podemos com toda a certeza dizer que não é a incompatibilidade de gênio que vai fazer com que um casamento desmorone, não é a minha história como lá de trás, o que eu tenho na minha história, não é isso que vai detonar um casamento, mas é justamente a falta de conhecimento sobre o assunto. Sabe, não adianta você conhecer toda a história do seu cônjuge, não adianta você querer buscar a metade da laranja, que mesmo se você achasse a metade da laranja, que eu acho muito difícil de achar, mas mesmo assim, se você não tiver conhecimento do que é casamento, o casamento de vocês não aguenta. Nenhum casamento aguenta sem você ter conhecimento sobre o assunto. Por quê? Porque por muito tempo, eu e a Mary, nós tivemos muito problema com o casamento, porque, tipo, eu achava que eu estava amando ela e ela dizia para os pastores, das 1000 vezes, que talvez 1000 e pouco, 1500, talvez, vamos botar um pouco mais baixo, mas que a Mary chamou o pastor aqui para apagar o incêndio, né? E porque a gente até buscava, mas não colocava em prática, não adianta saber sem fazer, né? Então, às vezes que ela chamava e aí a gente via, poxa, mas a gente sabe disso, mas não colocava em prática. Então, a gente foi percebendo que a hora que a gente teve o conhecimento, mas a gente começou a colocar em prática, e eu digo assim, muito mais eu, porque eu tive muita dificuldade quando eu entrei no casamento, de assumir esse papel de homem, assumir esse papel de sacerdote do lar, né? Não buscava em Deus a sabedoria para trazer esse casamento para um casamento feliz, né? Então a gente sabe que acima de tudo é
o conhecimento sobre o assunto que vai nos levar mais longe e com muita alegria, porque hoje nós podemos dizer que o frio na barriga ele volta. Eu posso garantir que volta, porque quando a gente fica muito tempo longe, muito tempo eu digo assim, um dia, né? Dá saudade, dá muita saudade e a gente se alegra quando a gente pode se encontrar novamente. Né? Até porque aqui, quem conhece sabe, né? Nós trabalhamos juntos, então assim, eu digo que a gente é casal em tempo integral. A gente é o meu chefe, eu sou a secretária, eu sou a que cuida da parte financeira. E a gente, então, tá sempre muito junto nesse casamento, né? Nesse trabalho, nesse casamento. Então, assim, não é fácil a gente administrar isso, né, Beto? Então, assim, foi uma longa caminhada e amadurecimento também, né? Amém. Porque é preciso ter amadurecimento, né? Então, depende, assim, de como nós vamos nos comportar dentro dessa situação de casamento, até, né, no nosso caso, de estar junto, né? Então, o casamento, ele vai muito além da festa, né? Ele é a união não só de duas pessoas, mas de duas famílias, de propósitos, né? Eu sempre digo assim, você topa estar do lado da missão do seu marido, da sua esposa, né? Porque muitas vezes a gente abre mão de um tanto de coisa para poder seguir a missão do marido. Por exemplo, eu mesma abri mão de coisas que hoje eu olho para trás e eu até acho que eu nem deveria ter aberto mão, mas na minha imaturidade, na nossa imaturidade enquanto casal, a gente abriu mão de coisas que hoje, de repente, a gente olha e acha que poderia ter feito diferente, né? Mas que isso não seja uma coisa para enfraquecer, para nos separar. Ao contrário, eu acho muito linda, eu estava vendo ainda um livro hoje e falava da narrativa de Gênesis 2, que daí ele fala que ele tirou a mulher da costela de Adão. Então, ou seja, um estava incompleto sem o outro. E a ideia de casamento justamente é completar, não é separar, é nos completar. Porque eu sei as coisas que eu completo no Beto, por exemplo, eu que sempre fui a que mais fala, eu sempre fui a que vai adiante, né? E que tipo assim, que a mais comunicativa, né? A mais faladeira, né? Não, comunicativa. Ó, vamos crescer nesse negócio. E eu aí. sofri muito com isso, porque na verdade eu há tempos atrás, essa questão do isolamento do coronavírus era a coisa mais maravilhosa que podia existir na minha vida. Porque eu não estava interessado nenhum em estar no meio de pessoas. Agora a Mary, ela não tinha como, ela não entrava em nenhum restaurante sem passar em pelo menos 10 mesas e cumprimentar as pessoas. Até que um dia tive que dizer para ela, ó, vamos equilibrar isso, porque na verdade eu não quero ir atrás de ti cumprimentar as pessoas. Eu me sinto bem entrar, sentar na minha mesa e não quero que ninguém venha me cumprimentar. Isso era o que eu sentia. Então hoje o casamento ele foi nos moldando e hoje ela não vai tanto nas eu não mesas. cumprimento todas as pessoas do restaurante, Isso, só as primeiras mesas. Só assim. as primeiras 20 mesas. Não. E eu... E ele hoje me acompanha. E eu hoje acompanho e tem situações em que eu digo para ela, nossa, vamos sair, vamos convidar alguém. Porque hoje me faz falta isso, porque eu aprendi com ela. Mas ela também aprendeu que o limite dela é o meu limite também. É o equilíbrio, né? É o equilíbrio do casamento. É o equilíbrio. Né? Então, depois do nosso relacionamento com Deus, o casamento é a mais profunda de todas as relações. E todos que ingressam nele deveriam estar determinados a se esforçar ao máximo para o sucesso desse relacionamento. Sabe? Todo casamento passa por adversidade. Não existe casamento que acontece tudo redondinho. Eu sempre digo assim, quando alguém me diz assim, ai não, lá em casa o nosso casamento é perfeito. Gente, alguém morreu nesse casamento. É verdade. Porque todo casamento precisa de ajustes, todo casamento sofre as adversidades, né? Se a gente não tiver bem ajustado, em época de coronavírus, a gente fica apavorado de estar dentro de casa com o marido, com a esposa. A gente escuta esses relatos de como as pessoas estão ficando malucas de estar em casa. Por quê? Porque, na verdade, nós não fomos feitos assim, nós não fomos ensinados para isso. E eu vejo assim que Deus nos permitiu parar, porque eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. Eu tenho certeza disso. Nada foge do controle de Deus. Amém. Então, assim, se Deus nos permitiu parar,
Como a gente falou no vídeo passado, vamos buscar as coisas boas desse tempo, né? Eu vi gente fazendo cabana, gente fazendo fogueira, gente fazendo acampamento, gente, que coisa maravilhosa, coisas que nós não tínhamos tempo antes, sabe? Que na correria do dia a dia, nós não paramos para isso. Então, verdade. a gente precisa retomar, né? E para viver um casamento feliz, é possível, mas não é mágica, não acontece por acaso. Tu não entra num casamento e fica tudo perfeitinho até o final, entende? Não existe essa de, viveram felizes para sempre. Não. Passa-se por muitas adversidades. E eu sempre amo essa frase, que casamento não vem pronto. Casamento se constrói. Casamento se constrói juntos. Né? Um abrindo mão daqui, liberando um pouco lá. E na verdade, essa dificuldade da gente construir um casamento, primeiro vem lá da história que a gente idealizou quando a gente procurou casar. Vou casar e eu sei que o meu casamento vai dar certo porque eu vou fazer diferente. E a gente acaba entrando no automático e entrando justamente naquele caminho, vamos seguir todo mundo porque é isso mesmo, não tenho o que fazer diferente. Tem sim. Se a gente vai buscar conhecimento de pessoas que nos inspiram e que têm casamentos bons, casamentos alinhados com a vontade de Deus, é lógico que tem. O nosso casamento é prova disso, como eu já falei, tinha tudo para não dar certo. E quando a gente começou a buscar de pessoas que realmente têm um casamento exemplar e que nos inspiram, hoje a gente pode dizer que é a melhor fase do nosso casamento. Há muito tempo a gente tem tido essa melhor fase. Estamos indo para 25 anos de casados ano que vem. E eu não trocaria pelos primeiros anos do nosso casamento. Hoje nós estamos vivendo um casamento feliz. E aí tem a sociedade, ela vem nos minando, dizendo, não, o casamento é ultrapassado, o negócio é não ter mais esse relacionamento, esse compromisso sério e tal. Tá, então quer dizer que Deus mudou de ideia. Porque até agora a Bíblia afirma que o casamento é a vontade de Deus. Então, se a sociedade diz que é assim, então é porque Deus mudou de ideia. Não, Deus não muda de ideia. Deus continua amando o casamento. Deus continua amando essa união que existe entre o casamento. Essa unidade entre marido, mulher, filhos. Isso é o que alegra o coração de Deus. Então, nós temos que buscar nele essa sabedoria para podermos continuar tendo um casamento alinhado com ele. Porque não tem como, se nós não estivermos alinhados com a palavra do Senhor, olha, mais uma vez eu vou dizer, você pode continuar se esforçando do jeito que quiser, mas não vai dar um resultado positivo por muito tempo. O casamento nasceu no coração de Deus e aquilo que Ele institui, Ele também governa. Por isso que nós buscamos a Deus, por isso que nós temos que andar nos caminhos do Senhor, que buscar Ele, porque Ele é quem vai nos dar direção, quem vai nos dirigir para aquilo que é certo, para aquilo que é melhor, né? Porque quando Deus planejou o casamento, eu imagino que ele pensou assim, ó, ele imaginou um ambiente de crescimento para os cônjuges. Sabe? De você me fazer melhor e de eu te fazer melhor. Porque isso tem acontecido, a gente tem percebido, nós até essa semana estávamos conversando sobre isso, quando a gente estava trabalhando sobre o tema, e eu disse para ela como ela tem crescido no casamento. E eu tenho visto assim que ela tem buscado a cada dia mais, sabe? E eu não me canso de ver ela sentada ali na sala com o celular o tempo inteiro escutando uma palavra sobre casamento, enviando uma mensagem para alguém, e isso nos traz crescimento. Quando a gente começa a buscar, a gente começa a crescer e a gente começa a gente pode daí com isso ter bagagem para poder ajudar outras pessoas que estão passando pelas mesmas dificuldades que nós passamos também, né? Então, o casamento, queridos, tem que ser um lugar onde você possa extrair o melhor do seu cônjuge. Não botar ele para baixo, mas buscar assim, um tempo de realmente elevar o seu marido, a sua esposa, sabe? Um lugar onde ele se sinta bem. Aquela coisa assim, eu vou voltar para casa e o meu lar tem que ser o meu abrigo, tem que ser um lugar especial, né? Então, assim, ficam duas perguntas hoje para você. Quanto você cresceu desde o dia do seu casamento e se você se tornou uma pessoa melhor, né?
Porque desde o primeiro dia que você casou, gente, é preciso crescer. Porque se eu não cresci, alguma coisa não tá certa. Se eu sempre estou voltando para trás, entende? Nós temos que evoluir, assim como nós evoluímos num trabalho, né, nas faculdades, a gente busca melhorar, a gente busca evoluir. O casamento precisa também dessa pegada, nós temos que nos melhorar. Então, assim, quanto que você cresceu desde o dia que você casou, né? Como você se tornou uma pessoa melhor? O seu cônjuge, você criou um ambiente para que ele crescesse? Para que ele se tornasse uma pessoa melhor? E é importante saber que o casamento ele exige mudanças. Não tem espaço no casamento para quem não está disposto a mudar. Então, se você não casou ainda e você não está disposto a mudar, não casa. Não casa porque não é lugar para ti no casamento. O casamento não é um lugar para ti. O casamento é um lugar onde nós devemos estar dispostos a mudar. Por quê? Porque é lógico que existe muita diferença entre eu e a minha esposa. E tem muita coisa que eu tive que mudar para que nós dessemos certo. Teve muita coisa que ela teve que mudar para que nós dessemos certo. Então, é lugar de mudança o casamento. Então, esteja disposto a mudanças. Esteja disposto a dizer, não, sou eu que tenho que mudar. Eu não vou cobrar da minha esposa a mudança. Eu vou mudar no que é necessário para que ela se sinta bem. E uma das primeiras mudanças que o casamento impõe, né, que eu acho assim que muitos casais não têm essa pegada e isso atrapalha demais, é a mentalidade de solteiro. Eu não sou mais eu, não é mais eu, não é o meu filho, não é o meu carro, não é a minha casa, né? Agora somos nós. Tudo vai em torno de nós, as coisas giram ao nosso redor. Não é ao redor de mim. As coisas, eu preciso evoluir, eu não posso mais ser a menininha da mamãe, do papai, né? Porque normalmente as menininhas são as menininhas do papai. E o homem não pode mais ser o menininho da mamãe. Amém. É preciso evoluir, né? Aquele que agora é responsável, o homem acaba passando a ser responsável, né? Pela proteção, pela provisão e pela direção da família, né? Então, o menininho precisa virar homem. E essa coisa da hombridade tem sido roubada nos casamentos, né? Tem sido roubadas. Então, assim, a mulher sábia não tem edificado essa casa, porque a Bíblia diz que a mulher tola com as próprias mãos derruba. Destrói, mas a mulher sábia eleva, edifica, né? Então, vamos pensar em edificar. Edificar quer dizer crescer, né? Fazer alguma coisa para aquilo ali ter um crescimento. E o marido, ele passa a ser o sacerdote, ele é o cabeça. Agora, como que uma mulher vai ser dominada por um cabeça que não é cabeça? Que é um menininho, que age como criança, que faz birra, que quer as coisas porque quer, sabe? Então, assim, a mãe é aquela que vai edificar, aquela que vai validar o papel do pai na casa. A mulher valida o papel do homem na casa. Amém. Sabe? Fazendo ele ser realmente o sacerdote, o cabeça. Olha, o seu pai é quem vai resolver isso, porque ele é o cara que vai resolver. Porque quando uma mulher ela começa a falar mal do marido na frente das crianças, começa a diminuir esse homem, ele vai viver pela metade. É verdade. Imagina um homem. Visto muito isso. Imagina um homem dentro de casa que nem as crianças lhe obedecem. Isso. Entende? E por que não lhe obedecem? Porque a mulher não valida o papel dele como sacerdote, como homem da casa, sabe? Então, assim, a gente precisa crescer nisso, a gente precisa evoluir nisso. Amém. Né? E uma coisa que também é muito importante que a gente entenda no casamento é que eu tenho que dividir agora as coisas que não são mais só minhas. E eu passei muito problema com isso. Quando eu casei do que é meu, o que é nosso é meu e o que é teu é meu. Então eu não sabia dividir as coisas. O que eu tinha era meu e eu não deixava, e o que a gente comprava como família também, ela tinha que fazer uma petição e quase que ir no cartório registrar e tal,
para poder usar o que era da família. No então, caso, até o carro, né? Principalmente até o celular, o carro, né? Até o celular, porque na época que saiu o celular, o único que tinha celular na casa era meu marido, né, gente? Nós estamos falando de 24 anos atrás, né? Entende? E assim, daí tinha que usar o celular, tinha que quase, meu Deus, né? É verdade. E eu não sabia dividir. Então, é muito complicado isso. Foi muito complicado para mim entender que eu precisava repartir as coisas com a minha esposa e que o que eu tinha não era mais meu. O salário dela era meu, não era nosso. Então, eu que administrava isso. E quando a gente foi entendendo essa situação, de que o que é nosso o que é nosso, o que é meu é nosso, o que é dela é nosso, o nosso casamento ficou muito mais leve, muito mais fácil de administrar. Porque eu não posso trazer para o casamento o que eu tinha lá no... eu vivia no solteirismo, eu vivia como eu ganhava o meu salário, eu ia lá, comprava, né, o que eu queria. Vou botar um som no carro, vou trocar as rodas do carro. Eu vou mandar pintar. Não. Agora somos nós. Agora nós temos que ver se dá para fazer isso. Porque esse dinheiro ele tem que sustentar a família. Ele é da família, o homem, né? Ele tem essa responsabilidade maior do que a mulher, de dar o sustento da família. Então nós temos que ser responsáveis a ponto de entender que o nosso ganha-pão, vamos colocar ali, o nosso salário, ele é da família, não é mais meu, não é mais dela. Claro que hoje a gente tem uma liberdade, né? Tipo assim, eu ganho um dinheiro extra, vamos dizer assim, eu trabalho em outro segmento e eu tenho um dinheiro daquele segmento, eu normalmente fico com esse dinheiro para mim e tá tudo certo. Agora, em tempos de corona, não. Né? Mas assim, quando tá tudo normal, eu posso ficar com esse dinheiro, tá tudo certo, mas a gente tem um combinado. Isso não é uma coisa que... hoje, né? No começo do nosso casamento, que entrava tinha que chapéu, né? Mas assim, entende? Não quer dizer que agora, eu tenho que dar todo o meu dinheiro pro meu marido. Não, são os combinados que nós temos, né? E nós temos que ter esses combinados. Então, assim, o que tem que prezar nessa história toda do casamento é a unidade, sabe? E a unidade não é pensar todo mundo igual, mas a unidade é tipo assim, quando nós tomamos uma decisão, essa decisão tomamos juntos e ela vai prevalecer. E não há mágoas, e não há apontamento de dedos, né? Do tipo, mas porque você quis. Não! Nós decidimos juntos, nós vimos todos os pós e os contras. Mas lá na frente deu alguma coisa errada. Não interessa se deu errado, foi uma decisão em conjunto. Principalmente, não se pode acusar a pessoa que talvez teve a ideia. Porque isso vai gerar o quê? Um conflito muito grande no casamento. A coisa já aconteceu errada. Aí vai querer trazer mais problema para o casamento? Não. Aí vamos tentar contornar isso juntos, novamente, para que nós possamos ter um resultado positivo dentro desse casamento. E todos caminham daí no mesmo propósito, né? Porque nós decidimos isso em conjuntos. Então, dentro de um casamento, é preciso ter maturidade para se negar a si mesmo e servir o outro em amor. Sempre em amor. Porque o servir o outro em amor não eu sempre digo assim, a gente não pode agir dentro do casamento como criança pequena, que tem que prevalecer só a minha vontade, só a vontade do meu cônjuge. A criança mimada é aquela que faz esse tipo de birra, porque a minha vontade não... O dono da bola. O dono da bola. O dono da bola, eu era o dono da bola. Por muito tempo, na minha infância, eu era o dono da bola, da galera ali. Ele era o filhinho da mamãe, como eu falo. Eu queria ser o atacante, ou eu queria ser o goleiro. Se eu não pudesse ser, eu pegava a bola e ia para casa. Pronto, então, acabava com a brincadeira de todos. Então, com o tempo, eles foram aprendendo que o que eu queria ser, eu podia ser. Isso. E isso, trazer para dentro do casamento, não funciona. É um fracasso. Um casamento que ele é centrado no ego, ele é um fracasso. É verdade. Não existe. Isso não existe, né? Um casamento duradouro e abençoado é onde os cônjuges estão abertos a mudanças. Tem que estar abertos a mudanças. E como que acontece essa mudança? Qual é o start? Aonde que isso vai acontecer? Essa mudança, ela acontece quando há uma autocrítica.
Só existe mudança se eu fizer uma autocrítica, uma autoanálise, senão não há mudança, não há transformação, não há avanço, sabe? Quando eu preciso reconhecer os pontos que eu preciso melhorar e buscar melhorar esses pontos, qualquer casamento pode dar certo, queridos. Quando os dois estão dispostos a melhorar, quando os dois estão dispostos a buscar algo para melhorar o seu casamento e colocar isso em prática, como nós já falamos. Porque saber muitas coisas, tem gente que sabe um tanto de coisa que não pratica. É verdade. E saber e não praticar é tolice. É o que a gente fazia no começo, né? Que a gente sabia muito e a gente não praticava. E no fim, o casamento não dá certo. E aí chamava pastor para apagar os incêndios e não dava certo. Mas por quê? Porque a gente não praticava. O pastor saía daqui, dizia um monte de coisa, por 2 dias a gente aguentava e de repente daqui a pouco já estava ali de novo se arrebentando. Por quê? Porque na verdade ninguém queria baixar a bola, isso, né? Exatamente. Porque todo mundo queria ter o seu ponto de vista, ser o melhor. E hoje, aquela frasezinha que é bem comum, que se vê muito ali no Facebook e no Instagram, né? Entre ter razão e ser feliz, hoje a gente opta por ser feliz. Amém. Não quer dizer, gente, que a gente não tem as nossas intrigas, que a gente não tem as nossas adversidades enquanto casal. A gente ainda é diferente, né? Mas eu não casei com a pessoa errada. Exato. E esse que é o ponto. A gente casou com uma pessoa diferente da gente. É isso aí. E isso a gente tem que entender. Porque se eu buscar uma pessoa igual, meu querido, você não vai aguentar 2 semanas com uma pessoa igual a você. Esses tempos eu fiz uma pergunta para um amigo meu, ele disse assim, mas ela é muito diferente e tal, não dá assim e tal. Aí eu disse para ele assim, me diz uma coisa, quantas semanas você iria aguentar do lado de uma pessoa que nem você? Ele falou assim, eu nunca tinha pensado nisso. Realmente não ia ser fácil. Então, o que na Mary, na verdade, me atraiu foi justamente essa diferença, porque pensa, eu entrava num lugar, se eu pudesse sentar na mesa lá do fundo, sem ninguém me ver, eu era o cara mais feliz da vida. Só que isso não me completava. E eu precisava de um pouco mais, ser um pouco mais extrovertido. Precisava agitar um pouco a vida dele, precisava né, agitar um que pouco, né? No começo agitou demais. E aí, sabe, aquela coisa assim, eu não conseguia estar feliz dentro daquela minha concha. Né? E a Mary, ela veio para me abrir a concha, para me fazer sair da concha. E eu dou graças a Deus por isso. E eu sei que tem muita diferença, ainda continua tendo muita diferença. Quando ela tem que entrar em contato com alguém, pensa quem vai? A Mary. Quando tem que ligar para alguém, odeio falar com alguém, com pessoas no telefone, não gosto, prefiro o WhatsApp. Quem vai? A Mary. Então, sabe, essas diferenças nos completam. E a gente está falando de coisa pequena, mas tem muita coisa grande que nós tivemos que mudar. E a gente percebeu assim que muita coisa nela me completou demais. E hoje eu não saberia viver sem essas diferenças, né? Sem essa coisa que me completa. E eu sei que ela também não. Então é muito importante a gente observar as diferenças como algo que veio para somar. As diferenças, elas não vieram para nos dividir. Elas vieram para nos somar e nos tornar maior. Nos tornar mais forte, né? E nos tornar melhor, exatamente. É onde entra aquela coisa assim, você cresceu no seu casamento, nesse tempo de casamento, cresceu por quê? Porque as diferenças, elas foram sendo somadas, e aí a gente vai crescendo. É como um quebra-cabeças, né? Exatamente. Vai se encaixando, o que falta em mim, ele me trouxe, o que faltava nele, eu trouxe para ele. Então, assim, e hoje eu vejo assim que, se você acha que eu já sou assim que falo, né, faladeira, né, e tal, mas, meu Deus, eu fiquei muito mais calma, muito mais tranquila, muito mais... A Mary é daquela que a média tem uma média de palavras que as mulheres necessitam falar durante o dia. 10 mil. Dizem que é 10 mil. A Mary é daquela que fez com que a média ficasse nos 10 mil, porque assim, talvez seria 3 mil, mas aí botaram a Mary na pesquisa e aí elevou a média para 10 mil, né? Porque ela realmente precisava falar muito, muito, muito. Hoje ela está bem mais comportada. Ela está falando ali os 15 mil por dia, assim, as 15 mil palavras, então já está bem perto da média, assim. Nossa, né, meu amor? mãe, nem é assim mais, nem é mesmo, né? Então, esquecemos que o casamento é a união de 2 pessoas imperfeitas.
Você acredita que você não é perfeito? Olha, eu também não acreditava. Pensei que eu era perfeito. E por isso, uma das maiores discussões do nosso relacionamento era isso. Era a que perfeição. eu era o padrão de um casamento. Que eu tinha como é que receita. é? A fórmula, a receita de um casamento bom. E eu fui descobrindo que não, né? Não, né? Então, o casamento é uma união de pessoas imperfeitas, mas que estão dispostas a se melhorar, se aperfeiçoar em Deus, para permanecer essa viagem chamada casamento, né? Para permanecer nessa viagem. E vou te dizer que essa viagem é longa, porque ela é até que a morte nos separe. E que nós tenhamos vida longa para usufruir de tudo isso, dessa cumplicidade, dessa coisa tão gostosa que é o casamento. Porque o casamento, gente, nasceu no coração de Deus. E vocês acham que o que nasce no coração de Deus é para ser ruim? Não pode. Deus não é um Deus que pune, né? Quando Deus não é um Deus tá que bom ama. é porque alguma coisa não tá ajustada e nós temos que, né, ajustar, né? Então, casar, entre muitos objetivos, é a missão de fazer o outro feliz. E isso é o que pesa um pouco, porque como nós somos egoístas, egocêntricos, então assim, a felicidade, antes de ser uma colheita, queridos, ela é uma semente. Uma semente. E quando eu descobri essa questão da colheita e da semeadura, claro, eu só vou colher o que eu semear. Não adianta eu querer semear aipim e querer colher limão. Não vou, não tem como. Se eu quiser colher aipim, eu vou ter que semear aipim. Se eu quiser colher amor, se eu quiser colher carinho da minha esposa, eu vou ter que semear isso na vida dela. Sabe? É a questão da troca na troca. A gente recebe o que a gente planta, a gente colhe o que a gente planta. Então, casar, entre muitos objetivos, é a missão de fazer o outro feliz, né? Eu não posso entrar no casamento só pensando em ser feliz. Eu preciso pensar em fazer o meu esposo feliz. Então, a felicidade, antes de ser uma colheita, ela é uma semente. Eu preciso plantar isso na vida do meu esposo para ter o que colher. Isso é igual tu ir na conta bancária, tu ter uma conta bancária e tu nunca deposita um dinheiro lá. Tu nunca deposita e tu quer sacar. Não existe isso, isso fica negativo. Ou a gente deposita e tem o que sacar, ou a gente não pode sacar. Então, assim, antes de colher felicidade, nós precisamos plantar. E o que seriam essas sementes, então, que a gente precisa plantar? São o perdão, a gratidão, a honra, a paciência, a bondade, o domínio próprio. Essas são algumas, a alegria. Essas são algumas das sementes que nós podemos plantar, né? Que quando nós plantarmos essas sementes, daí nós temos o que colher. Amém. Então é importante você lembrar agora de alguns pontos que a gente tratou durante esse tempo que estivemos junto com você. E um dos pontos é que precisamos buscar mais informação e conhecimento sobre o casamento. Porque se nós não tivermos essa informação, nós não temos como fazer com que o nosso casamento fique um casamento alinhado com o Senhor. E um casamento que não é alinhado com o Senhor, ele não vai durar muito tempo. A gente vai até ver casamentos ali que estão 20 e poucos anos juntos, mas vai lá e pede se eles são felizes, sabe? O casamento é um lugar para ser feliz, sim. Claro que é muito agradável estar casado. É maravilhoso estar casado. É muito bom. Casamento é um negócio assim, nossa, eu não me vejo hoje não casada. Pelo menos não com meu marido, não com o Beto. Eu não me vejo uma pessoa solteira, uma pessoa, sei lá, estranho. A gente tá tão junto, tanto tempo junto, em tantas ocasiões que não tem como, entende? É difícil pensar um dia que talvez um de nós dois vai ter que desaprender isso. Porque talvez um dia eu até vá antes que ele, ou ele vá antes que eu, e a gente vai ter que retomar essa vida. Mas hoje eu quero fazer o melhor, o que eu posso fazer de melhor para que esse casamento dê certo, para que ele se sinta bem do meu lado. Até porque, eu sempre digo assim, que aquilo que nós, como nós vemos o casamento, por exemplo, se na minha vida eu penso no casamento como algo que é para sempre, eu vou lutar por isso. Amém. Sabe? Eu vou fazer tudo em função daquilo dar certo, porque eu quero que isso dure para sempre.
Esse é o meu objetivo. Então eu tenho esse objetivo, eu tenho esse foco e eu vou fazer de tudo para que isso dê certo. Amém. Então, assim, outro ponto que nós temos que reconhecer é que nós estamos em obras, né? Então, assim, todos os dias nós estamos em obras, nós precisamos permitir que Deus continue essa obra dentro do nosso coração. Como que nós vamos fazer isso? Percebendo, né? Lembrar do que nós falamos aqui. Percebendo aquelas coisas que eu posso melhorar. Amém. Amém. Aquilo que eu ainda não tô legal, que ainda não agrada muito o meu cônjuge, que ainda entristece ele, sabe? E isso vem da onde? De um bom diálogo, né, amor? Amém. De uma boa comunicação, né? Para que a gente possa entender o que ainda pode ser melhorado, né? Amém. Nós também temos que entender, e o que nós falamos também, é que casamento ainda continua sendo a vontade de Deus. Amém. E sempre vai continuar. Então Amém. busque no Senhor a sabedoria, busque no Senhor o entendimento, sabe? Leiam livros bons baseados na palavra de Deus, para que o casamento de vocês seja fortalecido. E que quando nós casamos, né, nós formamos um compromisso de doação e de cumplicidade. Não mais o solteirismo, não mais a meninice, né? Quando eu era criança, a Bíblia diz, eu falava como menina, eu falava como criança, mas agora eu preciso crescer. Amém. Eu preciso evoluir, eu preciso me melhorar, porque eu preciso ser melhor. Assim como eu melhoro num trabalho, na empresa, porque quando a gente não melhora, a gente fica para trás mesmo. É verdade. Então, assim, eu preciso me melhorar, né, na caminhada conjugal, né? Amém, amém. E que não casamos com a pessoa errada, casamos com uma pessoa diferente de nós, e nós precisamos buscar qualidade nessas diferenças e não olhar para os defeitos dela. Porque não necessariamente o que ela tem de diferente, ela que eu falo, a minha esposa, o que ela tem de diferente é defeito. Ela tem muita coisa diferente que é qualidade, então eu tenho que olhar para as qualidades dela, né? E essas diferenças, elas têm que nos unir, né? Nos completar, não nos exatamente. afastar, né? Que isso seja uma coisa que nos completa. E na verdade, assim, casamento é bom quando os dois são bons para o casamento, Amém. né? Quando os dois decidem evoluir, decidem fazer melhor, né? Então, assim, e nós queremos incentivar você. Como o nosso encontro de casais chama Inspire, porque de alguma maneira um dia nós fomos inspirados. Amém. Se hoje nós estamos aqui falando para você, é porque alguém nos inspirou, Amém. né? Ministérios nos inspiraram, pessoas nos inspiraram. Mas onde é que vocês buscaram essa inspiração? Gente, nós sempre temos que buscar inspiração em gente que está melhor que a gente, que já chegou aonde Amém. nós queremos chegar, que já está lá, entende? Que tem um casamento legal, que eu vejo, que eu digo assim, nossa, eu quero chegar lá. Amém. Entende? Então essas pessoas são pessoas de confiança, pessoas que nos ajudam a melhorar, Amém. né? E se você tem alguma dúvida, entre em contato com a gente, o que você precisa de auxílio na questão de livros ou questão de vídeos, que você está interessado em buscar esse conhecimento que a gente tanto falou hoje aqui, entre em contato com a gente. No final do vídeo a gente vai deixar os nossos contatos para que vocês possam estar entrando em contato. Compartilhe esse vídeo, passa adiante. Se você conhece algum casal que está precisando de alguma ajuda, entre em contato com esse casal, inspira esse casal a buscar um pouco mais de conhecimento também. Nós queremos dizer que vocês são muito importantes para nós. Não desista do seu casamento, não desista mesmo. Ouse permanecer. Eu dou graças a Deus por cada vez que um pastor veio nos ajudar, que um pastor veio dizer não desiste, continua firme, porque hoje nós podemos estar comemorando quase 25 anos de casado e podemos dizer assim, é a nossa melhor fase da vida. O casamento se constrói, né? É uma construção diária, todos os dias, né? E acredite, ninguém vai lutar pelo seu casamento mais que você. Amém. Ninguém vai lutar pelo casamento se não for você. Amém. Nós é que temos que lutar pelo nosso casamento. Nós é que temos que
buscar incentivo, buscar, né, inspiração pelo nosso casamento. E também inspirar outras pessoas, porque isso aí. É lógico que tem pessoas que estão com um casamento às vezes pior do que o nosso, então nós temos que ajudar essas pessoas a crescer junto. Amém, amados? Que o Senhor esteja com vocês, nós louvamos a Deus pelo tempo que podemos ter com vocês e pedimos para que Deus esteja sobre a vida de vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Beijo. E quem diria, olhando para trás, que essa história ainda tinha um final feliz. Esses dois mundos distantes se encontram e nasce o amor.